tá rolando aí na mídia, tá rolando aí na boca do povo, nas redes sociais, essa notícia aí, né, do Suga, que tá lá no exército, mas num horário ali fora do expediente dele, ele enfim, dirigiu bêbado e isso tá causando, assim, um grande problema mundial, assim, nível catastrófico, porque ao mesmo tempo que ele pagou multa, pediu desculpa formalmente, tem gente querendo que ele saia do grupo por causa disso. Porque achou que só pagar multa é pouco, porque ele está errado, porque não sei o quê. Enfim, gente, eu vim debater aqui sobre qual seria a melhor penalidade para um caso como esse, levando em consideração que Suga é do BTS, o maior grupo de K-pop do mundo. Então, assim, qualquer coisa que alguém do BTS faça, obviamente vai se tornar algo nível catastrófico mundial, enfim. Então, vamos conversar sobre isso? Simbora nós. Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje, gente, vamos falar de Suga, que por acaso é meu bias, né? Membro do BTS que está atualmente no exército, mas aconteceu aqui um lance na hora lá, é, de diversão dele, né? De descanso dele, que foi o seguinte: ele saiu para poder beber com os amigos e tudo mais. E na hora dele voltar para casa, ele voltou numa scooter e ele caiu em frente à casa dele. E nessa hora que ele caiu em frente à casa dele, tinham policiais espertos que abordaram ele, fizeram o teste de bafômetro, viu que o nível estava um pouquinho acima do aceitável, levaram ele na mesma hora para a delegacia, explicaram lá o que aconteceu. Devido a essa questão, ele pagou uma multa, que eu não sei qual foi o valor, mas pode ser que tenha aqui na mídia, eu vou dar uma olhada aqui, mas enfim, estou tentando resumir aqui a situação para depois a gente entrar nos detalhes. Mas depois disso tudo, ele, né, se sentiu na obrigação de escrever para os seus fãs, pedindo desculpas de que ele está errado, assumindo a culpa, aquela coisa toda, dizendo que isso não vai se repetir. Mas alguns fãs ficaram realmente muito chocados, muito espantados com essa atitude dele, que ele deveria ser responsabilizado de uma maneira mais veemente, que a lei fosse mais rigorosa nesse sentido, porque ele poderia ter machucado alguém, porque ele poderia ter se machucado. Então, assim, gente, em primeiro lugar, eu só quero falar isso antes de eu começar a entrar nos detalhes. É, idols são pessoas normais. Não vamos tratar aqui de idols como sendo deuses, ou então santos, que não fazem nada de errado, que são perfeitos. São pessoas normais que também têm os seus momentos de fraqueza, têm os seus momentos ali que erram mesmo. Então, assim, eu não vou também ficar passando pano dizendo que ele não tá errado. Errado ele tá, né? Mas assim, a galera começou a atacar o Suga num nível, querendo até que ele saia do grupo, e isso me deixou um tanto quanto espantada, porque outros idols já fizeram coisas muito piores do que isso, e não aconteceu isso de dar desband ou da pessoa sair do grupo. Enfim, então eu acho que esse tema deve ser tratado com a devida seriedade que esse tema merece. Tá? Não sermos levianos, do tipo, ele não fez nada demais, não devia nem ter pago multa. Não, eu acho que pagar multa tá certo, entendeu? Mas também, gente, levando em consideração que ele é um membro do BTS, e BTS é o maior grupo de K-pop do mundo, como todo mundo bem sabe, grande responsável por movimentar a economia da Coreia do Sul. Eu não estou exagerando ao falar isso, acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não precisa ser economista para achar isso, ver que isso é um fato. Tanto que foi criada uma lei só por causa do BTS, postergando a ida deles ao exército de 28 para 30 anos, como sendo a idade máxima, justamente para eles continuarem aí mais algum tempo levando grana para o país. Ah, Gabriela, mas você está querendo dizer que só o BTS leva dinheiro para a Coreia do Sul e os outros grupos, e os doramas? É óbvio que os outros doramas e outros grupos também, gente. Mas assim, é óbvio também que o BTS é o principal, é o maior, e isso é indiscutível. Então vamos levar tudo isso em consideração na hora de discutir aqui, afinal de contas, qual é a penalidade ideal para este tipo de caso, né? Então vamos aos pouquinhos aqui entrar nessa discussão. Bom, eu vou mostrar aqui uma matéria
da Korea Boo, né, que é um meio de comunicação lá da Coreia que é muito famoso, e obviamente o Suga ia ter matérias lá, claro. Suga do BTS é suspeito de mentir sobre localização em escândalo da tal scooter, porque as coisas realmente não estão batendo. Há divergências entre o que ele falou no pedido de desculpas e no relato da polícia. Então a galera tá acusando a Hybe de tentar diminuir o problema, entendeu? Em 7 de agosto, meios de comunicação informaram que Suga do BTS está sendo investigado pela polícia por operar uma scooter elétrica depois de beber. Ok. De acordo com a polícia, Suga foi encontrado sozinho nas ruas na noite de 6 de agosto após andar de patinete elétrica após beber álcool. Há uma diferença entre patinete elétrica e scooter elétrico, segundo a regulamentação coreana de trânsito, tá? Então, por isso que essa diferença aí já é uma grande diferença para eles. Policiais patrulhando as proximidades o levaram, né, o ajudaram, o levaram para uma delegacia de polícia próxima. Suga pediu desculpas pela controvérsia sobre dirigir embriagado no Weverse, que é uma rede social famosa lá na Coreia, tá? O pedido de desculpas está traduzido aqui na íntegra. Vamos ler. Olá, aqui é o Suga. Estou me sentindo extremamente triste e arrependido por ter que vir até vocês por causa de um assunto, né? Por causa de um assunto tão decepcionante. Eu andei de scooter elétrica para casa ontem à noite depois de beber no jantar. Pensei que era uma distância curta e não percebi que não se pode operar uma scooter elétrica depois de beber. Ele esqueceu dessa lei de trânsito lá da Coreia. Enfim. Como tal, violei as regras de trânsito. Até aí, gente, tá tudo certinho. Ele violou mesmo. Estacionei em frente aos portões principais da minha casa e caí sozinho nesse processo. Um policial estava perto e, pelos resultados de um teste de bafômetro, minha licença foi revogada e paguei uma multa. Processo direitinho. Licença revogada, pagou multa, é isso aí. Embora ninguém tenha se machucado, ninguém se machucou, nem ele próprio, tá? Nenhuma propriedade foi danificada no assunto, não foi mesmo? Por isso, é algo pelo qual eu tenho que assumir a responsabilidade, eu inclino minha cabeça e peço desculpas a todos. Peço desculpas àqueles que foram feridos por minhas ações irresponsáveis e erradas e serei ainda mais cuidadoso com as minhas ações para evitar que tais questões ocorram no futuro. Eu particularmente achei essa desculpa aqui ok. Tá assumindo a culpa, tá dizendo que não vai repetir, tá dizendo que ele tá errado, tá dizendo que nenhuma propriedade foi danificada, ninguém foi machucado. Isso tudo é ok para mim, tá? Só que nessa, os internautas começaram a ver algumas diferenças no pedido de desculpas e na declaração feita pela polícia. No seu pedido de desculpas, ele enfatiza que andou de kickboard e que caiu na frente da sua casa antes que a polícia encontrasse. E recentemente a polícia esclareceu que ele havia operado uma scooter elétrica com assento e não uma kickboard. Kickboard é uma patinete, tá, gente? Então, na Coreia, as scooters elétricas obedecem às mesmas regulamentações dos carros e só podem ser alugadas com uma carteira de motorista válida devido a questões de segurança. Gente, ele poderia sim ter se machucado. Ele poderia sim ter machucado outras pessoas nesse processo, por mais perto que ele tivesse de casa, mesmo que se fosse 100 metros de distância. Nesses 100 metros poderia acontecer muita coisa. Ele tá errado mesmo. Eu não tô passando pano, que fique claro. Tá errado. Tem que pagar multa sim, tá? Tem que pedir desculpa pros fãs sim, porque poderia ter feito besteira. Tá errado, tá? A polícia também acrescentou que ele foi encontrado no 91 Hanan, que é um luxuoso condomínio em Seul, que é esse aqui. Com isso, os internautas argumentaram assim: ué, mas a casa do Suga era a Hanan River Hill Villa, o que ia contra o seu pedido de desculpas por ter caído na frente de sua casa. Aí tá aqui o lugar, Hanan River Hill Villa. Enfim. Embora os fãs estejam discutindo sobre as declarações feitas, esse pedido de desculpas, tudo isso pode ser ainda uma especulação dos próprios internautas, porque é difícil de confirmar onde que o Suga está morando atualmente. Concordo, a gente não sabe onde o cara tá morando, gente. Internautas coreanos criticaram a sua declaração de desculpas e sentiram que ela estava cheia de desculpas. Tipo assim, começaram a destrinchar o que estava escrito nesse pedido de desculpa e começaram a achar que a forma como ele pediu desculpas estava muito ruim. Ah, tá querendo dar desculpa demais, você tá errado e pronto.
Meio isso. Vamos ler aqui algumas dessas declarações. Pensar que a pessoa não conseguiu dizer que era o grande BTS, mas eu só conheço os rostos de 4 membros também. Eu não pensava nisso antes, mas olhando agora é totalmente diferente. Parece que ele está tentando ser esperto aqui. A diferença entre kickboard e scooter é enorme, ou seja, estão questionando essa questão aqui da diferença. Dizer que é uma prancha quando na verdade é uma scooter é mentir, não é? O que os coreanos odeiam pessoas que gostam. Mesmo que fosse um kickboard, é considerado dirigir embriagado. Sim. Acidentes com kickboard são um grande problema da sociedade. Isso está ficando muito feio. Ele deveria simplesmente se desculpar em vez de dar todas essas desculpas. Ele escreveu letras ruins. Até mesmo sua declaração de desculpa é ruim. Mesmo que queiramos cobrir isso, não se pode encobrir a covardia. Pelo menos não houve nenhum grande acidente. Ele realmente tem muita sorte. Embora kickboards também sejam perigosos, pegar a scooter dele, quando ele vai beber, é diferente. Uau, ele realmente está tentando tornar essa situação menor do que ela realmente é. Que desânimo, ele tem muito dinheiro, deveria ter pegado um táxi. Realmente ele poderia ter pegado um táxi, gente, isso aí é verdade. Não sabemos todos que recebemos mais ódio quando tentamos evitar alguma coisa? Por outro lado, as autoridades deram a sua opinião sobre a gravidade dessa situação. A gente ouviu a opinião pública, agora vamos ouvir as autoridades, tá? Então, muita gente começou a falar assim: ah, ele deveria cumprir uma certa. Já que legalmente falando, só pagar a multa tá dentro do que é a lei lá na Coreia e tudo mais, então que ele receba uma penalidade militar. Algo que, obviamente, não impacte na data de saída dele, mas que durante o cumprimento ali do serviço dele militar, que ele cumpra lá uma penalidade por ter feito isso. Só que o que aconteceu? Em 7 de agosto, o Escritório de Administração de Mão de Obra Militar da Coreia declarou que Suga, do BTS, não enfrentaria consequências adicionais por suas ações. Ele não está sujeito à punição por prejudicar a imagem dos militares pelo fato de que o incidente ocorreu fora do seu horário de trabalho. Anteriormente, Suga foi acusado por dirigir sob influência de álcool por andar bêbado em uma scooter elétrica. Está explicando aqui de novo a situação, né? A controvérsia cresceu e se tornou um escândalo depois que foi revelado que Suga dirigiu uma scooter em vez de um kickboard, como alegado originalmente pela Hybe. Então, assim, gente, não dá para o exército fazer isso, né, dar uma penalidade para ele, para além dessa penalidade pela lei, que é a multa e tal. Legalmente falando, tá tudo redondo, tá tudo se encaixando, tá tudo ok. Mas mesmo assim, a galera tá revoltada. Porque é o que eu falei. E se ele tivesse matado alguém? E se ele tivesse machucado alguém? E se ele tivesse. O pessoal tá falando isso. Bom, o que eu acho? Eu não acho que uma scooter tenha uma velocidade tamanha ao ponto de causar a morte de alguém. Pode sim machucar, mas acho que matar é muito. Então, nesse caso, seria uma lesão corporal ali, caso ele tivesse atropelado alguém. Tô conjecturando aqui. Só que eu também estou conjecturando em cima do que eu entendo das leis brasileiras. As leis coreanas devem ser mais rígidas, porque a gente sabe que todo e qualquer regramento da sociedade coreana é muito mais rígido do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil acontecem coisas que eu acho tremendamente absurdas, do tipo, pessoas que dirigem uma BMW a 300 km por hora, mata alguém dirigindo bêbado e só paga uma multa e acabou. A pessoa não é presa, a pessoa não é julgada. Acontece esse tipo de coisa aqui no Brasil, vocês sabem que acontecem. A nossa justiça é lenta, a nossa justiça é muito controversa e, assim, questionável. Então, assim, obviamente, nós temos, assim, bons advogados, bons juízes, temos aqui no Brasil, é claro que temos. Mas sabemos que as nossas leis têm algumas falhas. Isso é fato. Foi o que eu falei também, adicionalmente ao que eu estou falando agora. Idols lá da Coreia já fizeram muito pior e não aconteceu nada com os caras. Não legalmente. Legalmente tiveram que fazer lá o que tiveram que fazer. Mas não aconteceu nada com o grupo não teve disband, ou o membro não saiu do grupo. Então, assim, sair do grupo por causa disso aqui, eu acho muito. Eu acho um exagero. Tá? Então, assim, vamos lá. Gabriela, não falaram aqui do valor da multa. Mesmo que o valor da multa fosse muito alto, para o Suga isso não é nada porque ele é muito rico, de fato. De fato. E eu acho que o valor da multa tem que ser alto mesmo.
que é para demonstrar para a sociedade coreana que mesmo ele sendo uma pessoa famosa e rica, ele tá tendo uma perda ali financeira e uma perda também até na imagem dele, né? Por ter feito algo errado. Ok. Mas eu acho que essa penalidade, esse pedido de desculpas, essa multa, tudo que já foi feito, eu acho que nesse caso aqui, gente, é o suficiente. Olha que eu não tô querendo passar pano, não. Porque muito provavelmente o que vai acontecer com ele vai ser de repente perder um patrocinador por conta disso, porque nenhuma empresa vai querer ter uma imagem vinculada a uma pessoa que acabou de fazer uma besteira, certo? Então eu acredito que com isso a Hybe vai perder sim alguma grana, não digo muita grana, mas alguma grana eu acho que vai acontecer. De algum patrocinador não querer mais apoiar os meninos ou algo do tipo, entendeu? Eu também acho ruim por causa de um membro só, todo o grupo sofrer. Mas, gente, estar num grupo é correr esse risco, certo? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu também acho que ele já foi penalizado bastante. Ele já pagou uma multa, ele já teve a sua imagem arranhada. Muito provavelmente vai perder mais grana do que a própria multa em si, por conta disso que eu falei, de repente perder algum patrocinador, de repente perder a oportunidade de fazer um comercial depois de que sair do exército, algo assim, alguma publi. O que pode acontecer, que eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Vai rolar. Se a Hybe tinha algum plano com ele para esse semestre, de lançar alguma música dele, de lançar algum programa com ele, algum vídeo dele que foi gravado anteriormente, que vai lançar agora, eles vão desistir de falar de Suga no momento. Vão querer dar uma amenizada aí de falar de Suga agora, de repente falar de Suga só em 2025 com relação a qualquer outra coisa que ele faça. Vão focar agora em quem? No Jin, que tá aqui do lado de fora, vão focar no documentário, né, da viagem ali do Jungkook, que eu até falei pra vocês, né, Are You Sure, né, dele com o Jimin, da viagem que eles fizeram ali ao redor do mundo. Vão focar em outras coisas do grupo e vão deixar o Suga um pouquinho na geladeira ali, tipo, deixa a galera esquecer esse problema por enquanto, que tá hard agora, e depois você aparece aí fazendo alguma coisa quando a galera esquecer. E vou falar uma coisa pra vocês, gente, a galera esquece. Já aconteceu de membro sair do grupo porque assediou, porque estuprou, porque fez bullying, porque fez e aconteceu. E depois a pessoa voltou cantando, fazendo show, normalmente, sei lá, alguns anos depois, mas voltou e a galera esqueceu e perdoou e vida que segue. Por coisas muito mais graves do que essa situação aqui do Suga. Embora o que ele fez foi contra a lei. E ele pagou a multa e pediu desculpa e tudo bem. Então, assim, gente, não tô querendo passar pano. Eu acho que ele tá errado de fato, mas o que deveria ser feito foi feito e pra mim é o suficiente. Eu acho que pedir pro cara sair do grupo muito. Eu acho que é exagero, porque, como eu falei, o BTS ajuda muito no PIB da Coreia, na economia da Coreia. A Gabriela, mas assim, os doramas, como eu falei, né, no início do vídeo. Gente, muita gente começou a ver dorama por causa do BTS, sabia disso? O Vi, por exemplo, fez Hwarang, que é um dorama histórico lá muito famoso. E assim, pessoas que gostavam de K-pop, gostavam do BTS, que nunca tinham visto dorama, o Hwarang foi o primeiro dorama que assistiu e depois daí não parou mais de assistir dorama. Então, obviamente que o BTS ele é uma porta de entrada para a pessoa gostar mais da cultura asiática, da cultura coreana, como um todo, de começar a gostar da comida coreana, de começar a gostar de dorama, de começar a gostar da cultura coreana como um todo mesmo, entendeu? Então, assim, não tô sendo exagerada ao dizer que BTS, sim, alavanca o turismo. As pessoas querem viajar para a Coreia do Sul a turismo para conhecer o país do BTS. O melhor, o país onde tem lá aqueles doramas todos que eles fazem, que é uma coisa linda, aquela coisa maravilhosa que a gente ama de paixão. Movimenta o turismo, movimenta o dinheiro de entretenimento, movimenta muito dinheiro. A gente tem muito dinheiro. E eu acho que vai haver, sim, como eu falei, perdas para a Hybe. Por conta de patrocinadores aí que vão deixar de ajudar o grupo por causa dessa questão. Infelizmente. Vai ter uma penalidade aí nesse sentido. Então, gente, assim, não achem que ser rechaçado pela mídia e pelos fãs, como ele está sendo, é uma coisa é pouco. Cara, isso lá na Coreia é muito sério. A gente sabe que muita gente, por causa dessa questão toda, desse rebuliço aí de fãs e de mídia, já até ou tentou ou conseguiu, né, tirar a própria vida por causa disso. Então, assim, muito me preocupa também o estado emocional, né, a saúde mental do Suga nesse momento.
por conta dessa questão. Então, assim, vamos deixar ele pensar no quanto ele está errado de fato, no quanto ele está arrependido de fato, né? Se ele pediu desculpa, ele fez o que tinha que ser feito mesmo, pagou a multa e assim, e que não se repita, né? E que isso seja também um exemplo para outros membros do K-pop não cometerem o mesmo erro e evitar que alguém se machuque ou alguém morra, né? Enfim. Então eu quero saber aqui embaixo de vocês, o que vocês estão achando desse assunto, dessa questão toda. Eu acho que vão deixar o Suga quietinho lá no canto dele no exército por enquanto. Eu acho até que ele tem sorte de estar no exército nesse momento, porque ele não tá tão na mídia, né? Como se tivesse fora daqui, né? Como se estivesse fora do exército. Então, ele estando no exército até o ano que vem, dá pra galera esquecer esse assunto, baixar a bola aí um pouquinho, ele pensar bem nas coisas erradas que ele fez. E assim, ter esse momento de reflexão mesmo, gente. Porque assim, cara, ele é um adulto, né? Pegasse táxi, como falaram aqui. Concordo com esse comentário do táxi, entendeu? Mas assim, não querer que ele saia do grupo, gente. Desmanchar o BTS significa perder muito dinheiro para o país. A economia será afetada. Eu não acho que essa decisão vai acontecer. Não acho mesmo, tá? Então, gente, comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.